O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Pode sentar, meus queridos irmãos e irmãs. Veja, já está próximo a festa de Cristo Rei e, consequentemente, está próximo o tempo do advento, né? Então, que o nosso coração esteja preparado para celebrar esse mistério da encarnação que estamos prestes a celebrar. Que o nosso coração esteja preparado, pronto para isso. Veja, quando a gente, aqui na primeira leitura, na segunda leitura, está falando muito de sacerdote, sumo sacerdote. E é muito interessante e importante pensar no que significa esse sumo sacerdote. O que vem a ser esse sumo sacerdote? E quem é o melhor dizer? O sacerdote, em palavras simples para vocês entenderem, de maneira simples, o sacerdote da antiga aliança, esse aqui que a carta aos Hebreus está citando, fazendo referência ao antigo, o que era o sacerdote? O sacerdote era aquele que era escolhido, que na verdade no Antigo Testamento não era assim exatamente escolhido. É uma espécie assim de sucessão, vindo desde lá das 12 tribos de Israel, que tinha o grupo sacerdotal. Então, os sacerdotes, eles eram sucedidos pelos seus filhos. Era como uma espécie assim de casta, vamos dizer assim, aquela turma, era só aquele ali, aquela família. Só podia ser sacerdote, o filho de um sacerdote, lá no Antiga Aliança. Mas, o que eu quero dizer,
que o sacerdote, né, o sumo sacerdote, era aquele que era responsável de não pensar em si, mas em pensar no povo escolhido por Deus. Tinha todas as tribos de Israel, mas existia uma tribo, vamos dizer assim, que era responsável, né, por todo o povo de Israel. Mas qual era então a função do sacerdote? Era oferecer sacrifício, orações, holocaustos, incensos em favor do povo. Era um pessoal, vamos dizer assim, né, escolhido para esta função. Era alguém consagrado para isso, para oferecer sacrifícios, né, em reparação dos pecados. Tudo deveria ir até o sacerdote. Enfim, o sumo sacerdote era alguém consagrado para doar-se, né? Alguém que era responsável de oferecer dons em favor do povo e também por si, né? Foi uma leitura de domingo passado, se eu não me engano, né? Se não foi domingo passado, foi outro, mas acho que foi passado sim, né? Alguém responsável para oferecer sacrifícios, oferecer dons a Deus pelos pecados, em louvor pelo povo, mas também por si. Então, o sacerdote é alguém escolhido para oferecer sacrifícios a Deus. Aí, quando a gente escuta aqui, aqui na segunda leitura, falando que Jesus é o sumo sacerdote que nos convinha. E ontem eu dizia isso em uma das missas, né, que Jesus é o sumo e eterno sacerdote. O verdadeiro sacerdote, aquele que vai oferecer, né, aquele que não vai oferecer, que vai oferecer não somente os dons, não é aquele que vai oferecer somente o sacrifício, né? Mas esse sumo sacerdote que nos convinha, como diz aqui a carta aos Hebreus, ele mesmo é o dom, ele mesmo é o sacrifício, ele mesmo é o sacerdote, e uma outra coisa, e ele também era o altar. Então Jesus é o sacerdote, né? O sacrifício e o altar, né? Então, por isso que a carta aos Hebreus está dizendo para nós que é um sumo sacerdote que nos convinha santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, né? Então, esse é o sumo sacerdote, é Jesus, é aquele que dá a vida, né? Não só é o sacerdote, mas também o sacrifício, né? E também o altar. Então é esse sacerdote, sim, que nós precisamos, né, ir até ele. Por isso que é somente ele que nós podemos ir, buscar nele, porque ele é o sacerdote que nos convém. É o verdadeiro. É aquele que sabendo que nós, por nossas próprias forças, né, não podemos ficar livres do pecado, né, por nós mesmos, então ele vem em nosso socorro. Ele vem em nosso auxílio para que junto com ele possamos entrar no céu, possamos entrar no reino de Deus. Olha só o que a carta dos Hebreus fala logo do início, né? Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda, porque ele é o sacerdote que Deus quis, que o Pai quis. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdote que não muda, por isso ele é capaz de salvar para sempre, de uma vez por todas. Os sacerdotes da antiga aliança, todos os anos, eles precisavam fazer os sacrifícios. Fazia um,
depois precisava fazer o outro, sempre era necessário fazer um outro sacrifício, sempre. Mas só que Jesus, o sumo e eterno sacerdote, ele faz um sacrifício uma única vez. Por isso está dizendo aqui, por isso ele é capaz de salvar para sempre. Então, este sacrifício, então este sacerdote, esse altar que é Jesus, né, ele ofereceu uma vez só este sacrifício para nos salvar para sempre. E este sacrifício desse sumo sacerdote, este sacrifício desse sacerdote é a celebração, é a Eucaristia. Por isso, cada Eucaristia que nós celebramos, né, estamos fazendo memória, não estamos relembrando, estamos atualizando o mesmo sacrifício. Né? E é o próprio Jesus que se oferece, é o próprio Jesus que se dá, é o mesmo sacrifício, porque foi uma vez para sempre, uma única vez. Por isso que o meu sacerdócio, o sacerdócio do Padre Fábio, de todos os outros padres que vocês conhecem, não é nosso. Porque quando o padre está celebrando, qualquer padre que está celebrando, ele age na pessoa de Cristo cabeça, é o próprio Cristo, porque nós participamos do sacerdócio do Cristo. Por isso, ali no altar, quem oferece o sacrifício é o próprio Cristo, não é o padre. Né? É o próprio Senhor. Estamos atualizando, fazendo memória deste sacrifício. Porque quem atua aqui não é o Saul, mas quem atua é o Cristo sacerdote. Porque eu, o Padre Fábio e todos os padres participamos do sacerdócio do Cristo, deste aqui que salvou para sempre. Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda. E todos os sacerdotes participam do sacerdócio do Cristo. Não o sacerdócio da antiga aliança, do Cristo. Não é? Por isso, quem faz o sacrifício aqui é o Cristo. Quando dá a bênção, é o Cristo. Vocês entenderam? Então, por isso, peçamos hoje a graça de nos aproximarmos deste verdadeiro sacerdote, que nos salvou para sempre. E pelo fato dele ter nos salvo para sempre, não significa que eu preciso ficar. Não é necessário ficar de braços cruzados. Ele me salvou para sempre, mas é necessário se aproximar desse sacerdote, do Cristo, o verdadeiro sacerdote. Então, por isso, é necessário aproximar-se dele. Olha só, por isso ele é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Né? Então, por isso, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, é justamente buscar, ir atrás desse sumo sacerdote, que é Jesus, o único capaz de nos salvar. O único. Não existe ninguém ou qualquer outra coisa que possa fazer isso que não seja este sumo sacerdote, esse Cristo, o sacerdote que nos convém. Então, amar o Senhor teu Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, temer o Senhor, ouvir o Senhor, é ir buscar esse sacerdote, é ir buscar o que Ele já me deu. Porque Ele já me deu a salvação, mas é necessário ir buscar. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, é buscá-lo. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, para servir ao Senhor, nós não podemos servir ao Senhor pelas metades. Como já dizia Santa Teresinha, né? O que Santa Teresinha dizia mesmo? Não quero ser santa pela... Não vale as irmãs dizer, hein? Porque ela já sabe. O que Santa Teresinha dizia mesmo? Não quero ser santa pela... Isso. Não quero ser santa pela metade. Quero ser santa toda. É exatamente isso aqui.
Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Buscá-lo com toda a força, inteiros. Não fingir que está buscando, porque não adianta nada.